Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Hoje veremos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1º ao de número 12, o proceder, o bom exemplo do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. Diz-nos assim o texto: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Nós vemos aqui uma lição para os nossos dias de que nesses tempos, em tempos de crise, em tempos de perseguição, o proceder compromissado dos líderes, aqui os pastores e os companheiros de Paulo, fazem toda a diferença, fazem com que o ataque das facções rivais, ao invés de gerar esfriamento da fé, ele cumpre seu papel contrário, no sentido de fortalecer a confiança. Paulo era um pastor muito consciente e ele procurava tratar os irmãos bem, com uma linguagem de amor, como uma ama que não é mãe, mas presta um serviço de fortalecer no cuidado, no amamentar as crianças. Paulo se dedicava com a própria vida e fazia isso com um propósito límpido, humilde, santo, sem bajular ninguém, como era comum naquelas cortes, naquele ambiente de extrema falsidade. Paulo era sincero, era alguém em que se podia confiar. E isso fez toda a diferença, esse proceder sincero, no sucesso da ministração do Evangelho. Isso criou laços que não podiam ser rompidos, porque eram feitos em nome de Deus. E ele ainda declara o seu amor por eles, procurando ser um modelo de maneira a que os
Tessalonicenses abandonassem aquela vida de idolatria que os cercava e se rendessem a uma vida de modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, onde há vários modelos sendo oferecidos como caminhos bons, mas que na verdade geram a morte. Nós somos convocados, somos inspirados por esta palavra de Paulo aos Tessalonicenses a vivermos de modo digno da nossa vocação e, sobretudo, nós, os líderes, sermos exemplos a quem podemos ter como referência em meio à confusão da vida moderna. Que Deus nos abençoe, que perseveremos no Evangelho de Deus e orem por nós, pastores, líderes, presbíteros, presbíteras, oficiais da igreja, para que sejamos esse esteio que fortalece o rebanho pelo seu bom exemplo. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.